Reprograma Cast, o podcast que veio para transformar a tua vida e transformar a nação brasileira e mundial. A gente está aqui na terceira edição desse Reprograma Cast, que tem a função de reprogramar você de dentro para fora, mexer com 3 inteligências, a emocional, a positiva e a espiritual. E hoje eu tô com um convidado muito mais do que especial. E você, com certeza, já vai começar esse programa de uma maneira extremamente diferente. Porque hoje a proposta aqui é ir além da reprogramação, é ir através de algo que vai transcender qualquer coisa e qualquer razão. A gente vai trabalhar aí dentro de você, no teu coração e na tua alma. Você está preparado para hoje? Então, meu convidado, mais do que especial, um querido irmão, um presente que Deus me deu, me concedeu, me fez encontrar e me fez me tornar ainda mais um ser humano melhor, resgatar as minhas essências. E Hércules, esse cara, espetacular, um grande professor, um grande profissional, um grande homem, um grande pai, um grande cristão, e ele veio trazer o meu nível, para outro nível. E assim vai acontecer com você também. Então, fique antenado. Só que antes da gente escutar um pouquinho dessa história, desse bate-papo que vai edificar a tua vida, edificar a tua casa, já começa curtindo. Já compartilha essa história, chama mais uma pessoa, pelo menos, para escutar com você, porque eu escrevo, eu aposto e eu faço o que você quiser se a sua vida não sair já agora diferente do que ela começou. E assim vai acontecer com aquela pessoa que você vai chamar para assistir com você. Porque depois, vocês duas vão ter mais assunto positivo para conversar. Então faça isso já, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal e vamos multiplicar a positividade, a felicidade e as bênçãos que é isso. Porque pessoas felizes, mais positivas, são espiritualmente mais bem resolvidas. E é bênção na vida de outras pessoas, assim como o Hércules é uma benção na minha vida. Hércules, fala um pouquinho mais sobre você, sobre propósito. Vamos deixar o nosso coração fluir e deixar com que Deus nos use como um instrumento para impactar a vida de qualquer um. Que se tiver um só assistindo a gente e essa vida for aquela que tem que ser tocada hoje, que assim seja. Gustavo, é um prazer enorme estar aqui. Aliás, eu agradeço muito mesmo, porque Deus nos dá desafios e nos dá caminhos para a gente vencer esses desafios. E eu, quando eu te conheci, eu enxerguei uma pessoa diferenciada. Eu vi que você vem com um sorriso, um positivismo, uma maneira de trazer a informação de uma maneira diferente. Eu falei, essa pessoa tem uma essência diferente. Ela busca se diferenciar o tempo todo. E é muito difícil encontrar pessoas assim, que ficam afiando o machado o tempo todo. A maioria dos seres humanos que eu trombei na vida, e inclusive boa parte da minha vida, foi voltada por você vai para a zona de conforto. Existe uma tendência humana a ir para a zona de conforto. E parece que você tem uma tendência de buscar o desafio. Então afiar o machado, tá o tempo todo ali olhando, enxergando o mundo melhor e tentando mudar o mundo, é uma essência muito boa para a gente conviver, né? E buscar informações que transformem, que é o que você faz. Você busca as informações, você estuda, transfigura, você aterriza de alguma maneira e passa para as pessoas. Então eu falei, comecei a te seguir nas redes, né? Não faz muito tempo que a gente se conhece. Sim. Eu não sou um mentorado seu, né? Olho no olho. Olho no olho, não. Eu vi os seus conteúdos, eu estudo, li seus livros, mas até acredito que eu deva ser um mentorado seu, e aqui porque eu entendo muitos pontos que podem ser melhorados em mim. Mas no momento... O que será uma grande honra e é uma mentoria que vai ser uma troca de chumbo grosso. Troca de chumbo grosso. Mas no momento de vida que a gente se encontrou, dos desafios que a gente se encontrou, acho que Deus tem sempre um propósito. Eu realmente vejo algo maior. Eu vejo algo que transcende a mentoria. É algo que pode impactar. E se pode impactar, a gente tem que se dedicar. Perfeito. Né? Então...
Eu tô aqui de peito aberto, eu não tenho roteiro, a gente não fez um roteiro. Não tem roteiro e quem sabe faz ao vivo, e é por isso que a gente tá aqui. Uma das coisas que trouxe essa sinergia, porque é uma das coisas que eu falo, e ele tem uma estrutura muito forte e um ponto em comum muito sinérgico comigo, que eu tenho um grande mestre. Eu, como bom faixa preta de jiu-jitsu, vocês já viram em outros episódios a gente falando sobre isso, e jiu-jitsu tem vários mestres, tem bons mestres, tem mestre sangue no zóio, tem caras que eu sigo, tem caras que eu olho pra não fazer o que eles fazem, assim como na vida tem diversos mestres que passam e deixam exemplos a como seguir e outros a não seguir. Se você pegasse Hitler, ele é um belo de um exemplo a não ser seguido, né? Então, se ele tivesse uma sabedoria, um pingo de amor no coração, pode ser que ele até marcasse uma época de uma forma positiva e ele marcou de uma forma negativa, mas é uma referência. E aí, para mim, uma das maiores referências universais chama Jesus Cristo. E é esse ponto em comum que tem aqui entre nós. E esse grande mestre, que eu não sei se você conhece ou não, mas uma coisa que eu acho muito bacana, marcou época, né? Porque o computador, meu celular, aquelas paradas todas aqui, eu olho, sempre tá lá marcando 2025 e tal. Então, por mais... Eu tenho irmãos judeus, grandes amigos muçulmanos, e a gente estuda Maomé, eu cansei de estudar Abraão, cansei de estudar todos os grandes mentores, Moisés aí, que é uma coisa... Eu tenho uma filosofia judaica aí que é bem forte e gostosa, mas marcou época... Foi Jesus Cristo, né? Então, caminhando nesse cara que marcou época e deixou bastante história, ele falou duas coisas que me assombrou de uma forma, Hércules, mas me despertou. E dessas duas coisas ele desdobrou em outras duas, que traz muito em cena do que eu falo com as pessoas ao compartilhar um pouquinho desse conteúdo da reprogramação comportamental positiva. Principalmente pelo dado que o Brasil é o número 1 no mundo em caso de ansiedade. Como é que um país abençoado por Deus, bonito por natureza, que é 7.500 quilômetros de praia, que tudo que planta dá, tropicalmente falando, perfeito, e a gente ter uma população extremamente ansiosa? Isso mostra que até na própria Bíblia fala, o povo de Deus perde por falta de conhecimento. E ali, Cristo falou duas frases que foi interessante. O mundo jaz no maligno. Ele está afirmando isso. E no mundo tereis aflições. Olha que interessante. Só que ele falou o quê? Eu venci o mundo. E eu vos dou a paz, não vos la dou como o mundo dá. Foi aí que eu comecei a decodificar a parada. Eu falei, que paz é essa? Que transcende o entendimento. E eu falei, poxa, qual é a mecânica disso? Aonde encaixa o nosso físico? Aonde encaixa o nosso mental? E aonde entra o espiritual nessa brincadeira? Eu faço um podcast chamado Criatividade 4D, onde eu entrevisto pessoas que tiveram transformações criativas como a minha. Um dos transformados, o Santiago, ele deixou uma frase lá que é: se você quer ter a paz que transcende todo o entendimento, você tem que abrir a mão do direito de entender. Não precisa entender nada. Você não precisa entender. Se já você tá entendido. quer ter a paz, já entendeu. Já está entendido. É sobre isso. Então, no mundo tereis aflições, mas existe a frase que tem muito a ver com o seu curso. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Então, para ter bom ânimo, não é fácil, porque no mundo, o mundo é cheio de desafios. Por que o Brasil é o país hoje mais angustiado, mais ansioso do mundo? É um reflexo de alguns fatores. Claro que não é apenas um fator. Um deles é, nós somos o país mais conectado em redes sociais. E o que é uma rede social hoje? A rede social é o maior causador de inveja, multiplicador de mentira da história. E não estou falando de fake news, não. Estou falando das pseudo-verdades. De um lifestyle falso. Eu vou contar um caso particular que eu acho que eu posso contar. Uma pessoa da minha família foi para o exterior, foi fazer uma visita, foi para o exterior, e ela passou mal a viagem inteira, passou mal o avião inteiro, passou mal a viagem inteira. O motivo da viagem era por causa de doença. E postou uma foto linda no exterior, no único dia que fez sol, porque todos os dias choveram, e passou no hospital o resto dos dias, ou passando mal, ou acompanhando alguém que estava hospitalizado.
mas as pessoas invejaram ela. Viu aquela só Por causa daquela foto, aquele frame da felicidade. Então, o frame da felicidade do vizinho, que é a grama do vizinho, é muito mais tranquilo, tem muito mais paz, muito mais amor, muito mais vitória do que a verdade absoluta que levou o vizinho a ter aquele frame E a pessoa não quer passar o processo. Ela quer ter aquele frame. Vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo. Então, o brasileiro se tornou, por estar muito viciado em redes sociais, se tornou uma pessoa onde a inveja da mentira. Ninguém tem uma vida de conto de fadas. Todo mundo tem doença, todo mundo perde alguém da família. Não tem ninguém que tem 6 mil anos. Senão as pessoas morrem. Então, alguém da família sofreu com essa morte. Então vai ter morte. Ninguém é super... A pessoa mais abençoada financeiramente da Terra, que foi Salomão, foi um ser amplamente angustiado. No momento que ele se desconecta, você percebe o Salomão, o sábio... Ele zerou o videogame pros dois lados. Zerou o videogame pros dois lados. No momento que ele se desconecta do Espírito Santo, e as pessoas precisam entender isso, a gente tem um Espírito Consolador, que é quem mantém o bom ânimo. Entendeu? As suas atitudes positivas, os seus pensamentos positivos. Esse é o combustível. Ele é o combustível do Espírito Santo. No momento que você está positivo, você está num estado de gratidão. E quem entender isso, entender que a chave é a gratidão, a chave da gratidão te faz flutuar. Então, você me fez lembrar que ele tem citado em 4 vezes a passagem na Bíblia. Vou lembrar de 2, tá? Mas uma tá bem clara, acho que é Mateus 25, 27. Depois vocês podem dar um Google, dar uma caçada, que fala assim: aquele que tem, lhe será dado e dado em abundância. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Parece um negócio esquisito, né? Fala, porra, o cara que tem ainda vai ter mais? E o cara que não tem vai ser tirado? Como assim? Se você olhar, é um elemento oculto que tá ali. E se você trouxer esse tema que você acabou de trazer, gratidão. Se eu tiver hoje somente o que eu agradeci ontem, o que você vai ter na tua mão hoje? Pensa nisso. Então, aquele que tem gratidão, lhe será dado e dado em abundância. O que você agradeceu? Agradeceu pela tua saúde? Agradeceu pelos seus 5 sentidos? Se a pessoa, hoje, a ansiosa e a depressiva, está intimamente ligada com a falta de percepção de bênçãos que tem na vida dela. Quando ela ganhar mais consciência disso, então aquela que tem lhe será dado e dado em abundância. E aquela que não tem a gratidão ou essa consciência, até o que tem lhe será tirado. Saúde, relacionamento, emprego, convívio social, outras coisas. O que você acha dessa percepção? Faz sentido a gente achar esse elemento oculto comum? As frases da Bíblia, os grandes versículos, que são muitas vezes usados como guias para uma vida, serve como orientação. Você tem que primeiro olhar o contexto. Muitas vezes eles são tirados do contexto. Se olhar isoladamente. Um exemplo clássico é: tudo posso naquele que me fortalece. Então as pessoas usam isso muito como um escudo para tudo na vida. Faço qualquer coisa e acabou, tchau. Eu acredito, então eu sou invencível. Né? Ou eu sou poderoso, ou eu não tenho... nada vai me quebrar, nada vai me tirar. Naquele me fortalece, vou pular do prédio. O contexto de onde ele está inserido, ele fala muito mais de você pode resistir às mazelas da vida naquele que te fortalece, do que você não vai ter mazelas na vida. É o inverso. É sobre suportar. É sobre suportar, é sobre resiliência, é sobre estar positivo. Está em paz no inferno. Está em paz no inferno. Então é muito mais sobre isso, mas as pessoas pegam o trecho curto. Adapta. Pega o trecho curto, que é a zona de conforto. Cara, eu tenho um Deus que me protege. Imagina, eu vou lá, vou de cara. É conveniente. É conveniente. Tá, faz sentido. Eu também concordo com você. E essa conveniência é que faz com que o povo se enfraqueça, em vez de se fortalecer. Que é o que realmente tem que fazer. É o seguinte: aqui no planeta Terra não é pra bolinha, não. Todo mundo acha. Não é. Você não veio a passeio. Você veio para ser exatamente trabalhado, ser lapidado, para você se transformar. E por isso que quando Cristo falou no mundo tereis aflições, de repente, tipo assim, você já viu? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu.
Nenhuma vez que eu entrei no tatame foi soft. Nenhuma vez. Porra, se foi soft, alguma coisa errada tava. É lógico. Aí tem aí você pode até navegar em outras grandes filosofias, tá? O cara que brigava até com Deus, né? Não sei o que, Nietzsche. Mas ele falava uma frase interessante: aquilo que não me matava me fortalecia. Sim. Mas você pega, quando você começa a entender que se você for autossuficiente, cilada. E eu queria saber como que você pode desenvolver mais esse tema, porque a gente está vendo muita essa teoria. Eu trabalho muito com felicidade e positividade, mas eu trabalho com uma dependência de algo maior, que é justamente o combustível para essa felicidade e positividade. E aí também é um elemento que vem o lance da fé, que daí muita gente se abala, né? Então, tipo assim, fala, porra, deu pandemia, ai, vou morrer, eu não sei o que, caramba, se morrer, será que não é uma libertação? Entendeu? Tipo assim, não é pra isso. Jesus Cristo não me prometeu uma vida eterna. Ele não me prometeu a imortalidade. Ele prometeu a vida eterna pra mim. Então eu queria que você discorresse um pouco sobre vários... Aqui eu já te dei umas 3 frentes pra você. Vai na onde você quiser. Deus não livra você da fornalha. Ele livra na fornalha. Lá. Então, assim, você vai cair na fornalha. Faz parte. Né? Aí você ter o bom ânimo, você ter o Espírito Santo, ele te conduz de uma maneira... Assim, o problema vai ter para todo mundo. Ou você... Só um parênteses, Egros, por favor. Escuta de novo essa parada. Ele não vai te livrar da fornalha. Exato. Ele vai te livrar na fornalha. Adorei. Então, você vai ter problema com todo mundo. Se você vai se dedicar a alimentar, né, o mal, a alimentar o problema, ele vai ficar mais tempo com você. Se você vai alimentar a solução vai vir mais rápido. É uma escolha. É uma escolha. E essa angústia, então voltando na teoria do brasileiro, para entender por que a gente está sofrendo tanto, a gente tem um ambiente de desgaste político, né? A gente vive numa dicotomia, e parece que são só 2 soluções que o Brasil tem, em vez de ter uma solução de crescimento. Cada vez mais polarizada, né? Porque um lado puxa, o outro puxa, a gente fica nessa balança, onde é difícil você numa balança desregulada, e a balança da justiça, e a balança total está desregulada, é difícil você encontrar paz, né? Uma paz para uma empresa atuar, e a empresa danifica a pessoa que danifica a família, e o sistema e a sociedade. Sistema. E, enfim, existem filosofias, pensamentos maiores, que isso faz parte de planos estratégicos de derrubar. Pode ser conspiracional, tal, mas, enfim, eu acho que a pessoa tem que cuidar do eixo dela. Poucas pessoas eu conheço que conseguem ter paz em qualquer tipo de tribulação. As pessoas que estão cheias do Espírito Santo são as pessoas que eu mais vi. Eu vivi alguns momentos nesse ano, foram transformadores, ano de 2024. Eu tive dentro do Dunamis, na greenhouse do Dunamis. Cara, eu fiquei 15 dias com jovens, com pessoas que vão no inferno, eles vão para a zona de conflito, eles vão para onde nenhum ser humano quer pisar, com 19, 20, 21 anos de idade. Vão lá pegar malária, viver no meio do nada, sem ter onde dormir, sem tendo que, sabe, às vezes sai da casa deles, do conforto, do estudo, o cara tá numa faculdade, vai lá no meio do nada para não ganhar nada, para passar a palavra de Deus, para desviar de tiro enquanto passa a palavra de Deus. Eu estou falando assim, é no meio do inferno mesmo, o inferno na terra. Existe o inferno na terra. Então, e eles estão lá passando a palavra de Deus, tentando trazer um pouco do Espírito Santo para essas pessoas que não têm no que se apegar. Então eu vi pessoas ali, e essas pessoas buscando, a primeira coisa que elas fazem de manhã é um devocional, onde elas começam o dia buscando a presença do Espírito Santo, porque elas sabem que elas vão enfrentar durante o dia tentações para puxá-las para o mundo, e vão buscar tentações que vão desviar ela do propósito que ele foi desenhado durante o dia, porque é isso que o maligno faz. Então esses caras, para mim, esses jovens de 17, 18 anos, são exemplos muito maiores do que os exemplos que eu sempre segui, de empresários, de sucesso. E quando eu fico olhando o mundo inteiro, olhando para... Mas isso é esperança. Resultados financeiros, eu acho que assim, a gente tem duas coisas. Se o mundo jaz o maligno e o princípio de todos os males é o dinheiro, isso são frases bíblicas, a gente precisa entender que
O princípio de todos os males não é o dinheiro, é o amor, O amor ao dinheiro, é o amor ao dinheiro, tá certo. O dinheiro bem usado, ele edifica e pode salvar, e pode trazer. Mas se você tem o amor a isso, e dedica a sua vida a isso, e admira pessoas que conquistaram isso, aí existe uma tendência de você estar buscando algo que no final das contas não vai te edificar. E quando essas pessoas que eu vi, os jovens, abrindo mão disso, abrindo mão de vida, abrindo mão de um propósito financeiro momentâneo ou estrutural, eu percebi que Deus transforma a essência de tal maneira que quando você bebe desse novo rio, parece que realmente seus olhos se abrem. Então meu olho se abriu ali de uma maneira que eu comecei a ver... Eles tocaram através da atitude deles a tua vida. A minha vida. Isso daí é legal. E uma coisa que eu falo, eu sempre... Vamos trazer para uma história, de repente não precisa ser verdadeira. Aí brinca-se que quando você chega no céu, São Pedro vai te receber, né? Aquela parada toda. E tem umas grandes mentes que chegam lá. Daí São Pedro fala assim, e aí, você quer ir pro céu ou você quer ir pro inferno? Daí a grande maioria fala o quê? Eu quero ir pro céu, né? Aí os caras pica, sabe o que ele faz? Me manda pro inferno, enquanto tiver um lá eu vou lá buscar. Né? Então esses caras, com consciência, e também a gente não sabe o plano, porque, 1800, 200 anos atrás, 224 anos, o planeta Terra tinha 1 bilhão de pessoas. A gente está em 2025, 8 bi, 7 bilhões em 200 anos. Avanço tecnológico, ganho de consciência, vacina, saneamento básico, vacina, caramba, então viveu mais gente do que morreu. Tem uma bancada de coisa. Eu vejo com esperança e com bons olhos, do mesmo jeito que jaz no maligno, eu vejo que a vitória já está consumada porque Jesus Cristo já pisou o pé da cabeça da serpente e já venceu. Sim. Então, escatologicamente, pode falar o que você quiser, que a gente vai viver o apocalipse, que vai fazer o seguinte, mas agora a gente já é mais do que vencedor pela decisão que eu tomo nas minhas ações, nos meus comportamentos. Mas você teve que tomar essa decisão. E essa decisão é a mais difícil. Você tomou a decisão. E essa decisão que a gente está falando é uma decisão difícil, da pessoa abrir mão do controle. Ela aprendeu a ter controle na vida dela, o ego a controlar tudo, né? A ter o maior desafio do ser humano. O maior desafio do ser humano é entender que ele não controla. Né? É uma passagem onde você não controla e não são os elementos externos que vão te identificar. Eu ouvi recentemente uma pregação que é o teu passado... O teu passado, que é o que as pessoas se preocupam, porque a gente está vivendo agora e o passado já ficou um segundo atrás. Então todo o teu passado que te trouxe aqui, se você ficar carregando ele, nada importa, porque ele vai se dissolver. Só tem uma coisa no seu passado, que é o passado de todos, que importa. É a morte na cruz. E quando a pessoa entender que para trás teve alguém que te salvou, que morreu para que te justificar, para que todo esse sistema que está embrulhado, que está engasgado, tenha uma salvação, é uma entrega. Tem que ser uma entrega verdadeira. E quanto mais profunda, mais verdadeira, mais você vai atingir. Mas para aterrizar um pouco para o público que está aí, que está seguindo uma informação, está seguindo uma reprogramação, vamos trazer isso para uma reprogramação interna. Eu acho que é isso muito que se trata. Quem reprograma, e esse é o único programa que ele vai poder ser repetido, porque ele pode ser um reprograma. Boa! Vamos reprogramar várias vezes. Então você pode ver eles várias vezes. Quem reprograma a mente, ele sai de um estágio e entra em outro. Ele está num estágio mental, ele vai para Tinha um programa, reprogramou. Eu tenho um conto, que eu conto num blog que eu tenho no Facebook, que é sobre um vírus que todos temos, né? Então você tem esse vírus, né? Todo mundo vem com esse vírus. Só que você faz uma reprogramação, você tira o vírus. Só que acontece que amanhã tem outro vírus. O vírus vem. Então, a reprogramação constante é você ter um antivírus constante. Perfeito. Né?
E o antivírus constante, que é o maior curador, quem cura, quem limpa o vírus, é Jesus. Né? Ele é o seu antivírus natural, presente e constante, porque na Terra você vai encontrar muitas coisas que vão tirar seu ânimo, tirar seu dia, desviar seu foco, tirar você da sua família. Vamos fazer o seguinte, eu quero que a gente sabe para onde vai e qual é o nível de profundidade dessa conversa. Mas para a gente trazer para um nível para que fique mais tangível e de fácil acesso, porque vamos supor que a gente tenha um querido, amado ser humano que está ali, que de repente é um ateu, e que de repente ele tem outras culturas, e que também está ali e tal. Se a gente começar a trazer de uma forma sutil e de uma forma estratégica, por quê? Pô, lógico. Todo mundo tem estratégia, Lógico. O inimigo tem, Lógico. a arte da guerra. Então, tipo assim, se eu começar de uma forma estratégica, vamos colocar que esta forma de falar de Cristo seria um novo grau de consciência que eu estou acessando aqui. E esse novo grau de consciência, ele está me trazendo esta percepção. E aí ele começa a mudar aqui dentro. Parece que tem um calorzinho que vem aqui dentro e que me faz começar a perceber coisas que eu não percebia antes. Será que você que está aí já não sentiu isso? E às vezes você fica vivendo dogmas, paradigmas ou coisas que as pessoas ficam colocando como padrão. Se a gente puder trazer este nível de consciência crístico, tá? Que é sim realmente universal, é extremamente poderoso, é algo que transcende realmente o entendimento. Tem coisa que eu não preciso entender, tem coisa que eu preciso sentir. Lógico. Qual seria um beabá? Beabá, vamos lá, vamos pro prático. Passo a passo. Prático. Então, para vamos que lá. a pessoa possa permitir sentir isso. Eu vou falar o que fizeram comigo. Vou falar o que fizeram comigo. Eu não cheguei a ser um ateu, mas eu cheguei a buscar, a beber em muitas fontes. Não vou citar, mas eu bebi de muitas fontes. E aí me foi feito um desafio. O primeiro desafio foi, pela minha racionalidade, você vai encontrar a resposta. Eu caí num estudo bíblico com pessoas de altíssimo grau de inteligência, intelectualidade, e eu me predispus a estudar os porquês, a história, como não, que ela... até racional. Racional, como que ela foi feita matematicamente, os números que estão envolvidos, número de pessoas que já vieram, arqueologia, dados, onde que foi... Parará. E esse estudo, que foi amplo, mostrou estudos anteriores onde sábios, ateus e não ateus, se encontraram para avaliar todos os livros da humanidade, todos os grandes livros transformadores da humanidade de milênios para cá. E eles analisaram o conteúdo, se aquele conteúdo foi escrito por aquela pessoa naquela época, e deram notas, e foram dando notas. E poucos conteúdos de mais de 1000 anos tinham notas altas, porque é muito difícil você comprovar algo que foi escrito por aquela pessoa naquela data, naquele momento. Mas a Bíblia, de alguma maneira, era um que chegava à nota máxima há 2000 ou 2400, 2600 anos atrás, quando ela começou a ser escrita. Esse processo dela de preservar que aquela pessoa foi quem escreveu por tantas pessoas posterior à escrita dela, comprovando isso. Perpetuando aquela informação fidedignamente. Desde lá do começo. Desde lá do começo. Por que será que isso era tão importante que se preservasse isso? Se existiam tantos livros já naquela época. Isso era uma indagação dos próprios ateus, ou seja, deram nota máxima, sendo que nenhum livro a partir de 1000 anos tinha nota máxima. Não. Um outro ponto é, esse livro de milênios foi deturpado? Alguém alterou algo até hoje? Também deram nota de 0 a 1000, ou 0 a 100, eu não me lembro. Mas eram... Por causa de traduções, essas tradução, coisas todas, interpretação, era o parampará, né, que os livros antigos eram falados. De boca ouvido. Boca a boca ouvido, o escriba, quem foram os primeiros, né, a Septuaginta, que eram os 70 escrivãos. Então, o porquê desse cuidado da preservação dela. E aí também se deram notas. Foi muito difícil algum livro antes de Gutenberg, antes da imprensa, não ter sido alterado.
Então, muito difícil não ter alteração de livro antes de 1500 e pouco, que foi quando o Gutenberg criou a imprensa. Antes eram todos... Tinha sempre um manual, e o manual, né, sempre o homem pode deturpar. E aí também se chegou numa nota máxima, num livro de 2000 anos. E aí, quando acabou esse concílio, essas pessoas que se reuniram para estudar aquilo, fizeram uma pergunta. Existe alguma possibilidade de algum livro escrito há milênios ter sido escrito por aquelas pessoas e estar hoje na mão das pessoas, estatisticamente falando? Falou, não existe. Essa possibilidade não existe. É nula, zero. É nula, não tem como. É um número que ínfimo. É um número que elevado a 10 elevado a tanto não vale, não cabe numa página. E o que vocês ateus atribuem isso? Eles falaram assim, é uma força externa. Alguma coisa que garantiu a perpetuação alguma dessa coisa informação. fora do... Hoje é capaz, com a imprensa, com a internet, que um livro se preserve por 2000 anos. Com conhecimento. Com controle de temperatura. Temperatura, você coloca um arquivo mas com laboratório da IBM. Recursos físicos e tecnológicos não duraria 2000 anos. Era escrito em peles de animais, claro que nem dava para escrever a Bíblia inteira na rocha, né? E fugindo agora diga. E tem a segunda etapa. A segunda parte da validação. Se você validou. A segunda etapa agora você vai entrar nos estudos sobre quem lê a Bíblia, que são os estudos. O que acontece com a mente humana neurologicamente, com estudos neurocientíficos. De ler somente a Bíblia. Somente de ler a Bíblia. Sem fazer mais nada. Sem aprofundar. Sem aprofundar. Que isso que eu acho que você perguntou do processo. Sim. Então, depois que eu venci o processo validou a Bíblia? Validou, da validação. Agora eu vou no processo do... O que acontece se eu começar a ler? Tá. Aí tem comprovações, já com estudos de universidades renomadas no mundo inteiro, comprovando que a simples leitura da Bíblia, 2 ou 3 trechos, 4 vezes por semana, aleatórios, a simples... Muda Preciso começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. Não. Simples leitura da Bíblia muda morfologicamente o seu cérebro. Presta atenção. Tem um quesito chamado neuroplasticidade cerebral. Ou seja, seu cérebro ele tem a competência de criar aquelas ruguras, tal, criar novos caminhos neurais. Só de você ler a Bíblia, aquilo está fazendo uma reconstrução. E eu te digo mais, eu não sei se você... Reprogramação. A reprogramação, a própria Bíblia, ela reprograma a tua mente. E ela tem lá o Velho Testamento, o Novo Testamento, você vai ler aleatório. Os caras fizeram uma observação, não só o estudo. Tem outros resultados, porque uma coisa é a transformação, esse é o veículo que eu estava falando. Perfeito. Ela transforma, mas e aí, legal, mudou morfologicamente? Muda. E aí o que acontece? Bom... Como que é o comportamento do cara? Diminui 50%, eu não vou ter os números exatos, mas 50% alcoolismo, 60%, tem dados. 60% ansiedade, 30% melhora no sono, 80% melhora de relacionamento. É impressionante. Não é um estudo. Foi feito um estudo com... Não. Pessoas aleatórias, 40 mil pessoas estudadas por décadas. Eu vou te dizer uma coisa, sabe o que eles fizeram também? Não estava nesse estudo. Pegaram vários livros aleatórios e deixavam dentro da cela dos presos. Você viu isso aí? Vários livros, Harry Potter, não sei o que, tarará, não sei o que. E um dos livros aleatórios é a Bíblia. O único que trouxe transformação de ler aleatório foi a Bíblia. E você não sabe. Facções, organizações, crimes, essas empresas do crime, quando o cara se converte. É a única maneira. Tá fora... Mas os caras ficam monitorando. Se o cara usar a conversão pra migué, os caras buscam ele. Se é uma conversão verdadeira, ele tá liberado. Porque ele sabe quando você tá dentro, você não sai. Né? Pra sair, a única porta de saída... porta, o cara se converteu, ele tá libertado do crime organizado. E aí eu queria chegar num ponto que agora a gente vai dar realmente uma... A gente chegou, aterrissou, agora a gente vai viajar. Eu gosto de ir pra lá, pra cá, vamos pra cima, eu gosto. No meu processo, no livro que eu acabei de concluir, que é Criatividade, o Dom Negligenciado de Deus. Criatividade. O Dom Negligenciado de Deus. Dom Negligenciado de Deus. Quando é que sai esse livro, hein? Acho que
Em breve, nos próximos capítulos Não, vai sair, eu acho que quando o podcast episódio, estiver no ar já deve estar. E a gente já vai deixar aqui na descrição todas as formas de você acessar as redes sociais do meu querido amigo Hércules e também de fazer a aquisição desse livro. Perfeito. E se eu não receber autografado... Vai receber autografado com... E meu parceiro? Num dos processos que eu passo, que eu gosto de fazer com você, que a gente falou do Brain Step, a gente já comentou sobre isso, que você é uma pessoa que já na positividade, já enxergou que um dos ativos, uma das coisas que dão faísca na criatividade humana é a positividade, é você não negar, não tolir, não brecar que o brainstorm faz. Por favor, parem de fazer brainstorm, é a maior cilada de ideias que existe. É a esterilidade das ideias. O Brain Step com positividade. Nesse processo, e essa ficha foi me caindo esses dias, quando eu falo, o que eu mais gosto, o que mais me inspira a criar é ver pessoas falando, pessoas inteligentes falando, porque eu me conecto não ao resultado, mas ao caminho. Você entendeu? E eu busco no caminho neural dessa pessoa essa trilha para solucionar o problema que eu tenho, que não tem nada a ver com o problema que ela solucionou daquele jeito, mas eu uso o caminho, eu uso a trilha que ela pensou. Isso seria serendipidade? Ah? Serendipidade, já escutou esse termo? Nunca, mas que maravilha. Em inglês... Isso é com morango, vai bem? Com chocolate? Em inglês se chama serendipity e no português é serendipidade. É um termo teoricamente novo. O que você está descrevendo isso, já existe. Que eu vou dar um exemplo muito simples, que é justamente você olhar a trilha para você achar a solução. Por exemplo, o cara estava andando no meio do pasto e um carrapicho grudou na calça. Aí ele olhou a textura do carrapicho, olhou a textura da calça, criou o quê? O velcro. Essa aleatoriedade do sistema, os caras estão dando um nome científico chamado serendipidade. Então é você olhar a trilha. Olhar a trilha, o caminho. E aí você, através da trilha, poxa, mas quando faz isso com isso, dá isso. E aí vira uma solução. Então o zíper... o botão com a casa, foram recursos todos que a humanidade teve, que é através de um termo hoje dado chamado serendipidade. É isso que você está falando. Olha que legal, né? Bem bacana, mas é isso mesmo, porque no caminho dessas pessoas eu me inspiro a criar algo melhor. E aí, voltando para o nosso grande caminho, que começa na verdade e nos acaba com a vida, é isso que eu queria adentrar com você agora. A gente tem uma pessoa que, né, Deus que se fez pessoa, que trilhou um caminho na Terra e nos deixou exemplos. E quando a gente olha os caminhos dele, eu tento imaginar a nossa existência trina como a dele. Então a gente tem o corpo, alma e espírito. O nosso corpo, nós temos que cuidar, a gente sabe. É o templo. A nossa alma, que são as nossas emoções, a gente sabe que ela está conectada ao corpo, está conectada aos desejos, né? E a gente tem o espírito, né? Que é o que vai sobrar disso tudo. O que deve sobrar disso tudo, né? Ninguém tem a resposta. Eu acredito piamente nessa resposta. Que é o espírito que tem que ser edificado. Então, quando eu olho o trajeto, eu fico imaginando que o caminho, ele serve para edificar os 3 processos, mas ele aponta para a edificação do espírito para que você chegue na vida, né? Então, trilhando esse caminho de tentar ser o mais parecido possível com Jesus na Terra, responder como ele responderia, ser bom como ele seria, fazer o bem como ele fazia, que é algo insano e impossível, mas que tem que ser o nosso target diário, vai fazer com que nosso espírito trilhe um caminho tamanho, que os nossos pensamentos realmente tragam o que a Terra precisa. Você entendeu? Eu vou falar para você, vou trazer o meu papel como um grande amante dessa dinâmica de facilitar a vida das pessoas. Tem uma coisa que é o conceito
quântico, né? Que ele fala o seguinte, é o que um homem fez na Terra, qualquer outro homem pode fazer. Sim. E existe um registro, né, que tem passado pela Terra, que até os caras estão estudando isso, fizeram estudo com 100 macacos, depois fizeram estudo com os humanos, eles fizeram vários estudos que eles começaram a perceber que existe uma informação, que é o iCloud, a nuvem, o caramba. E aí, por exemplo, Santos Dumont e os irmãos Wright brigam pela invenção do avião. Só que não foi eles que inventaram. Não veio de... Veio lá, direto da fonte. Eles são só um veículo. Sim. Tá? Assim como também eles mapearam que teve mais de 100 pessoas que tiveram a ideia do avião. Só que a Santos Dumont e os Wright tiveram ação. Eles foram lá, agiram e fizeram a parada acontecer. O Marconi na Itália, e Graham-Bell, o telefone, Telex, essas paradas todas. Eu tô falando lá de trás. Aí eles fizeram estudo com o macaco. O antropólogo pegou o macaco e ensinou o macaco a comer uma raiz lavando a raiz. Você já viu isso? Não vi esse estudo. Então eles fizeram um estudo numa ilha, lá na Indonésia, e ensinaram o macaco, aquele grupo de macaco... A lavar a raiz. Ensinou um grupo, daí o próprio macaco foi ensinando o outro, até que 100 macacos aprenderam a comer a raiz sem seu barro. Sim. E ficou muito mais gostoso, né? E eles aprenderam, eu acho que esse estudo demorou 9 meses, para que aquele grupo conseguisse entender aquela informação e começasse a pegar a raiz e lavar e comer. Fizeram o mesmo estudo numa outra ilha com o mesmo grupo de macacos, mesma raça, uma ilha a 800 quilômetros de distância. Podem, com outro grupo de antropólogo, não para dizer que foi o mesmo, porque se eu sou o mesmo, eu aprendi a ensinar melhor. Sim. Se eu tô te ensinando, eu fiz a reprogramação em 1, fiz em 2000, com certeza o meu milésimo cliente aprende muito mais rápido que o meu primeiro. Sim. Por causa da minha competência de transferir o dado. Só que eles pegaram antropólogos diferentes, eles falaram, vai fazer a mesma dinâmica para você ensinar o grupo de macaco. O macaco aprendeu em 3 meses. Porque houve no sistema... Entrou no... Tipo um fluxo de informação. E Cristo deixou bem claro uma coisa. Ele falou, o que eu fiz, vocês poderão fazer coisas ainda maiores. Porque ele já deixou o download. E aí você tá aqui, Só que o mundo te traz muita distração. Eu tenho que pagar conta, tenho que acordar dormindo, não sei o que. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Você entra num fluxo. Você entra num fluxo, você vira zumbi. Total. E qual é o nosso papel? Quando a gente fala, vamos despertar as pessoas. Total. Porque tem muita gente que acorda, mas tá dormindo. Não, a maioria. Tá? E aí, tipo assim, você tá acordado, mas não tá desperto. Por que você não tá desperto? Porque você tá lá num transe hipnótico, vivendo um sistema que te prende ainda mais. Você fica acordando, você acorda e vai escutar o Bom Dia Brasil e essa notícia ruim e não sei o que, você vai, não sei o que, papapá, você fica preso num fluxo tão tóxico que você não percebe as belezas que estão diante do teu olhar. Sim. E aí você não percebe a grandiosidade que tem e tal. E aí como é que eu não consigo acessar a consciência crística? Porque você está desconectado dela. Você está sendo roubado. Total. A tua atenção, os teus 5 sentidos está drenando a energia. E aí quando você reprograma o teu comportamento de uma forma positiva, você começa a usar seus 5 sentidos de uma forma consciente, você começa a entrar nessa frequência de Jesus Cristo, do Espírito Santo, você começa a perceber mais. Usa teu corpinho, a tua mente, e aí você conecta com o Espírito. Por quê? Para mim o Espírito ele tem que ser lapidado. Mas o que eu tenho um pingo de percepção? O Espírito tá pronto, velho. Ele tá mais preparado do que muita gente imagina. Só que com esses roubos de atenção, a gente não escuta ele. Ele tá falando, porra, presta atenção, ô Hércules. E aí, quando você tem um dos cursos que eu fiz, e uma frase foi dita que foi muito interessante. Falou o seguinte, não mata o mensageiro antes de pegar a mensagem. Interessante. Não mate o mensageiro antes de pegar a mensagem. Lógico. E aí, tipo assim, câncer. Aí não sei o que, velho, tá querendo jogar uma mensagem pro você que passou batido no teu espírito, passou batido na tua mente, tá batendo na tua porta, querendo falar, acorda, filho. É isso não. E aí você tá aí reclamando, ansioso, caralho, a ansiedade tá batendo na tua porta porque o paz não tá onde você tá procurando. Vai virar doença grave se você não... Presta atenção. A ansiedade ainda tá na alma, vai descer pro corpo. Vai virar doença física. Mensageiro. Lógico.
Vamos olhar? Tá certíssimo. E falando exatamente no ponto que você tocou, tem um estudo chamado São as Ideias Inevitáveis? E ela mostra coincidências no mundo. E isso faz parte dos capítulos do meu livro. Coincidência até a página 2, né? Mostra coincidências no mundo que nenhuma estatística consegue comprovar. Quando fala nenhuma estatística, é 1 elevado a 10 elevado a 1000. 1 a 10 a 1000, milhão. E aí você não consegue provar. Como duas ideias aconteceram no mesmo tempo no mundo. Uma ideia que demorou 6.000 anos, numa época que não tinha WhatsApp. Eu tive essa ideia. Não tinha conexão nenhuma. Não, e aí teve algumas ideias que 6 pessoas ao mesmo tempo no mundo, em 6 localidades diferentes, tiveram a mesma ideia. E tem uma que é o princípio do rádio. O rádio, ele foram 14 pessoas em localidades distantes, a mais de quilômetros e quilômetros, que foram tendo ideias, parecendo uma conexão perfeita para que uma peça se juntasse à outra. Se eles estivessem numa sala, provavelmente eles não gerariam a mesma coisa. Mas eles conseguiram gerar distante, tudo perfeito para que o rádio fosse inventado a tempo hábil, para que ele fosse usado de uma maneira na guerra, mas foi usado para salvar. Para salvar. Para comunicar. E eu vou falar para você o seguinte, mas é porque também houve uma dinâmica que também a humanidade ela acaba se caindo em vales, né? Nessa parte, tanto é que lá em Eclesiastes capítulo 1, 9, fala o seguinte, não há nada de novo na Terra. Tudo que aconteceu vai acontecer novamente. Sim. Então tem a parte tecnológica, tem a parte, essas coisas. E criaram um estigma que a gente está separado. Parece, e um termo usado por grandes mentes fala a heresia da separalidade. Que eu tô separado de você. Não tô nem falando de Deus, né? Porque botaram e apontaram Deus lá em cima. Se ele é onipresente, ele não tá lá em cima, ele tá em todo lugar. Tá em todo lugar. Então ele tá em mim, tá em você e tá entre nós. Sem dúvida. Então se ele tá em mim, tá em você e ele tá entre nós, a comunicação também. Essa linha tá mostrando que através disso, quando eu ganhei consciência, essa parada ficou louca. Aí você tá lá nos Estados Unidos. Hoje a gente assistiu o Jetson, achava que era palhaçada. Ver o vidinho. Né? Daí, tipo assim, agora eu tô aqui 120 km por hora na Bandeirantes acelerando e você falando comigo. Será que você não tá onipresente? Será? Porque você tá usando esta comunicação divina. A comunicação tá, sem dúvida alguma a gente atingiu. Não tô falando de você, mas você chegou a comunicação mim tá. de uma forma onipresente, assim como a ideia. Ela é divina. Sim, a ideia não é nossa, a ideia é divina. A gente é só um aparato. E eu exemplifico isso. A gente é o celular. Se você vê a probabilidade do meu tataravô ter... O nome dele é Hércules Florence. Hércules Florence ter criado a fotografia em par e passo com o da guerra na França. Ele criou, só que um estava na França, no meio do boom da humanidade, no meio, né, era a Cidade de Luz, né, imagina todas as universidades, todos os estudos lá, e o Hércules estava na Vila de São Carlos. Era uma rua de terra, que tinha um boticário. Ele era tão escassos recursos para ele criar a fotografia que é considerado ainda entre os 10 maiores inventos da história da humanidade. A fotografia talvez é o invento mais utilizado pela história da humanidade, porque tudo é fotografia, né? Televisão, raio-x, tudo é fotografia. Frame, né? Acelerado. Frame, tudo é fotografia. Tudo, impressão é fotografia. Se você pensar, e ele não tinha, o recurso dele era tão escasso que ele teve que fazer xixi, e ele tinha 19 anos, 20 e poucos anos, 19 quando ele veio, 18 quando ele veio. Então, enfim, não tinha faculdade, não tinha nada, saiu da França. É um ET, né, filho? É um Tesla da vida. É um Tesla da vida. É um Tesla Ele é um Tesla da vida. A história dele é fantástica, ele criou várias coisas. E ele enfim, é improvável. Quer dizer, então a ideia, ela vem, ela que permeia, a comunicação que permeia, a fonte de toda a conectividade é Cristo, é Deus, é uma coisa exterior. A gente tem que se curvar a isso e agradecer, e ter gratidão que as coisas acontecem. Então, sensacional. Eu acredito que isso que você fala pode dar o nome de Jesuscidência, porque coincidência não dá pra dizer, porque se você olhar que ele é o alfa e o ômega é o início e o fim, já tem o passado, presente e o futuro, tudo sob conceição, não existe um ponto que seria
Deus, o próprio Einstein falava, Deus não joga dados, né, velho? O universo, não. Não tem como falar que isso seria aleatório. E aproveitando falar de isenção de aleatoriedade, quanto mais intencionalidade a gente colocar nas coisas, mais forte a gente fica. Sim. E eu vou falar pra você, aqui ó, tem uma intenção. Teve uma pessoa que acreditou nesse propósito do ReprogramaCast e foi o primeiro patrocinador. E eu quero agradecer ao Tadeu e a Healthplast que está fazendo aqui o investimento no ReprogramaCast, e você também, se você quiser fazer parte de um hall de pessoas poucas e boas para fortalecer a comunicação, para ganhar ainda mais dimensão, vem com a gente também. E aproveito, não só para ser um patrocinador, você não precisa ser patrocinador trazendo recursos financeiros ou produtos para ser divulgado dentro desse programa. Você patrocina a gente, sabe como? Dando um seu like. Você patrocina a gente compartilhando esse conteúdo, levando essa informação para outras pessoas. Então seja um patrocinador, um incentivador de bons conteúdos e conteúdos que edificam, porque de coisa ruim tá assim. Se fosse dancinha, se fosse alguma coisinha, tinha 1 milhão de views. Mas como é algo que edifica, vamos ver se a gente chega em alguma quantidade de dezenas, centenas e milhares de views. Eu te desafio. Hércules, isso daqui é um presente para você. Gratidão. Tá? Aqui você pode se hidratar, você pode fazer o que você quiser. Aqui é um presente do nosso patrocinador para você. Obrigado. Então, ReprogramaCast agradece a tua presença aqui e que você feche agora esse nosso conteúdo que foi rico. Se você entendeu a mensagem, filho, não tem como você ser o mesmo daquele que chegou nesse conteúdo e veio até aqui. Se você assistiu até aqui, fala eu reprogramei, e pode também deixar outros comentários. Hércules, deixa aquela mensagem que ecoa pela eternidade. O que é que você quer deixar de uma mensagem positiva para essa nossa audiência? Olha, a vida é uma eterna reprogramação. Isso que eu aprendi. A gente tem que encarar os desafios, encarar a vida com o peito aberto. Mas quando a gente encontra tesouros no meio do caminho que nos ajudam a elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos, a ajustar, a organizar, a repensar as coisas... Pô, isso é fantástico. Então, o programa, o projeto do Gustavo, ele é um projeto onde ele abriu mão de uma carreira sólida, ele abriu mão de ganhos para transformar a vida de pessoas. E a transformação dele, você sente por estar perto dele, tá? Você já sente essa transformação por estar perto dele. Ele tem uma presença forte, ele consegue passar o conteúdo de uma maneira didática. Então, entendam que você é dotado de tudo, tá tudo aí dentro. Você precisa de pessoas, você precisa entender que o caminho vai te afunilar para a pessoa. Se você se deparou com esse conteúdo, é bem provável que você estava precisando desse conteúdo. Aprofunda, não deixa ser mais um. Aprofunda, vai buscar, vai ler a Bíblia, começa a se inteirar, vai buscar gente que agregue, né? O Gustavo costuma falar que você é a soma das 5 pessoas que você está em volta. Então, seja a melhor dessas 5 pessoas. E como é que você vai ser a melhor dessas 5 pessoas? É buscando conteúdos que edifiquem. Não perca seu tempo com videozinhos curtos que estão danificando o seu cérebro. Não deixa seus filhos ficarem presos a essas redes. Ficar escravo da ocitocina. Da ocitocina. Sai desse snack intelligence, essa coisa do salgadinho, futilidade. Gaste que só te engana, só te consome tua energia. E vão para te vender produto, para te criar ansiedade, para que você ache que está solucionando a ansiedade com produtos e não está. Você só está alimentando a sua ansiedade. Hércules, que bênção trocar essa ideia contigo. Só faz um favor para mim. Você faz? Lógico. Fica mais tempo na minha vida. E galera, muito obrigado por você estar aqui comigo hoje. E eu quero te falar, existem caminhos que agilizam o teu processo. Eu não sou o inventor da roda, não quero nem reinventar a roda, só faço uma coisa por você, é acelerar o teu girar dessa roda. Por quê? Porque eu já tenho mais de 30 anos dedicado aos estudos, ao meu autodesenvolvimento, vivi uma carreira de sucesso, como o Hércules disse, e eu já entendi alguns caminhos para facilitar e acelerar o teu processo. Você não vai comprar curso, você não vai comprar uma ferramenta que transforma a tua vida, você vai comprar tempo. Porque você pode acessar o conhecimento, a gente está na era da informação, hoje tem YouTube, tem tutorial, tem livros, só que são 700 livros lidos, são mais de milhões de reais investidos em curso, que eu entendi uma dinâmica
Uma forma simples que, se você entrar e colocar em prática já com o teu conhecimento, você vai ficar muito melhor do que eu, porque você vai ter o que eu tenho, mais o teu. Então entra lá no site oreprogramador.com.br e se inscreva no canal O Reprogramador aqui no YouTube, o ReprogramaCast, tem as minhas redes sociais e ali você vai consumir conteúdos que vão acelerar o teu processo e vai fazer você ficar ainda muito melhor do que você já é. Hércules, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. E é com você aí, ficando cada vez mais feliz e positivo, reprogramando o teu comportamento, que o mundo vai ficar melhor. Que a mudança que você tanto deseja comece aí em você. E seja feliz, porque você nasceu para ser feliz. Até o próximo episódio, todas as quintas-feiras, sempre uma nova informação que reprograma você e o teu coração. Valeu!